Bom, pessoal, primeiro de tudo, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Meetup do Nubank. Meu nome é Lucas, eu sou Data Scientist aqui no Nubank, vou ser o host dessa noite. Para quem não conhece esse evento, o Meetup é um evento que já existe há mais de 6 anos, é um evento que acontece todo mês e é um espaço aberto para a nossa comunidade, para a gente poder aprender, compartilhar experiências sobre temas que são relevantes para a gente, que envolvem inteligência artificial, Data Science. E hoje a gente está aqui com o Guilherme Marmerola, da Loft. Feliz de estar aqui nesse evento. Eu sou o Guilherme, eu sou gerente de ciência de dados na Loft. Comecei quando a Loft era bem no comecinho da Loft, mais ou menos uns 2 anos e meio, e aí tenho ajudado o time de DS a escalar lá. Então, já resolveu bastante coisa legal. Vou tentar trazer uma das coisas que a gente tem bastante orgulho aqui, que é nossa biblioteca de análise de sobrevivência. E hoje eu vim trazer para vocês o XGBSE, né, a biblioteca de análise de sobrevivência que a gente desenvolveu lá, beleza? Como que vai ser a agenda dessa apresentação, né? Então, vou tentar passar um pouco pelo contexto, principalmente o contexto de negócio, tipo, por que a gente quis criar uma biblioteca de sobrevivência. E aí, também vou caminhar um pouco sobre os desafios que a gente enfrentou, né? Que aí entra nessa questão de duas culturas, né? A estatística raiz, o machine learning, que eu vou falar mais. E aí, o XGBSE, que foi a nossa tentativa de unir essas duas culturas, né? Tentar resolver um problema de nossa sobrevivência que a gente tinha. Tá? E um pouco de resultados, features da lib e tal, como usar, vou passar aqui para vocês. Beleza. Começando com o contexto. Então, antes de tudo, né, não sei se todo mundo já ouviu falar, tal, o que é a Loft, né? Então, a Loft, ela é uma empresa que visa estar presente, né, em todas as etapas, né, do processo de alguém achar um novo lar, né? Então, resolver esse problema de moradia de ponta a ponta. Então, o principal produto aqui é uma plataforma de anúncios, de imóveis, mas a gente tem outras features aí nesse produto, que tem imóveis proprietários, né? A gente compra, reforma e vende, a gente tem financiamento, a gente tem a moradia de curto prazo, mais outros produtos ali. Vocês conseguem ver aí na mídia a Loft expandindo, comprando outras empresas. Hoje, vamos focar, né? Então, vamos falar mais do universo de compra e venda de imóveis, certo? Então, só a transação imobiliária, não tem aluguel, não tem financiamento, não tem nada, só compra e venda. E aí, hoje, a gente tem duas modalidades principais de comprar e vender imóveis na Loft, tá? Então, a gente chama de plataforma, que é uma plataforma de anúncios, acho que a gente já está acostumado com isso, então, você quer vender seu imóvel, você vai lá, anuncia, e aí esse imóvel é anunciado na plataforma, e aí milhões de pessoas ali que têm acesso à plataforma conseguem olhar seu imóvel, marcar visita e assim sucessivamente, né? A gente tenta, aqui também temos planos de análise de sobrevivência, a gente tenta colocar um pouco mais de tecnologia, empoderar clientes com mais dados, a gente tem muito essa cabeça de empoderar com dados, então a gente tenta fazer né, construir uma plataforma um pouco mais refinada aqui, mas também a gente tem o iBuyer, beleza? Que são os imóveis proprietários, é onde a gente vai também focar aqui, tá? O que é esse negócio? A gente compra, reforma e vende apartamentos. Então, quem quiser vender um apartamento, a Loft, CNPJ da Loft, certo? Pode comprar esse imóvel e aí a gente vai reformar esse imóvel e vender para uma outra pessoa. Então, a gente vai fazer essa intermediação, certo? E aí tem essas features, né? Que é liquidez imediata para quem está querendo vender. Para quem está querendo comprar um apartamento, você vai negociar com uma empresa, que eu acho que é muito mais fácil. E aí os apartamentos vão estar reformados, verificados, documentação em dia e tudo mais, né? Então, mais fácil ali. E aí, o iBuyer tem algumas coisas interessantes, né? Então, ele é um negócio de risco, certo? Então, a gente financia a compra e venda de imóveis a partir do fundo imobiliário, né? Aí a gente tem mais ou menos aqui 500 milhões de capital sob gestão. Uma outra complexidade do negócio é que ele não é igual uma incorporadora, que vai lá e constrói um prédio e vende centenas de apartamentos, né, no mesmo condomínio, no mesmo prédio. A gente tem um portfólio em diversos prédios diferentes, em bairros diferentes, em faixas de metragem diferentes. Então, isso adiciona na complexidade. Por quê? Porque a gente compra no mercado secundário, né? Imóveis que são usados de pessoas que já têm um imóvel ali que quer trocar para achar um lar novo. E aí, assim, também
não dá para esquecer sempre do impacto que a gente tem na vida das pessoas. Então, é uma aceleração do sonho de ter um lar. Então, liquidez imediata, ter uma negociação mais fácil na hora de comprar um apartamento. Então, tem uma proposta de valor interessante, mas, né, toda essa proposta de valor, ela precisa ser apoiada no alicerce muito forte de risco de liquidez, né? Então, nada desse negócio para em pé, certo? Se a gente não controla bem a liquidez dos apartamentos, certo? Então, a gente não consegue emprestar dinheiro, a gente não consegue, né, viabilizar toda essa aceleração desses sonhos aí. E aí, no risco de liquidez, a gente tem alguns pilares dele, né? Então, preço, então a gente precificar os apartamentos direitinho, reformar os apartamentos com uma reforma que faz sentido, entender bem que características do apartamento, que bairro, metragem, sei lá, preço de condomínio, assim por diante, que impactam na liquidez, né? Tempo que demora para vender um AP. E aí, por fim, distribuição. Então, como a gente coloca esse apartamento na vitrine, que informações a gente coloca, assim por diante, como que a gente monta anúncios. E para tangibilizar mais, né, o que que é liquidez, certo? Então, o processo de compra e venda de apartamentos ele é bem longo e bem complexo. Então, a gente tem 2 contratos, 2 escriturações, tem reforma, tem que colocar na vitrine, mas para simplificar, a gente define de um jeito mais simples, que é o que que é liquidez para a gente? Quando o anúncio sobe na plataforma, quando o anúncio sai da plataforma, beleza? Por quê? Porque esse momento ele coincide com 2 momentos importantes. A escritura de compra, quando a Loft efetivamente se torna proprietária do imóvel, né? O registro é feito em cartório. E quando tem o contrato de venda, então quando uma pessoa compradora se compromete a comprar o imóvel da Loft. Então, a partir daí, a gente tem a confirmação que esse imóvel vai ser vendido e a gente retira o anúncio da plataforma. E a gente não precisa mais distribuir ele e colocar ele na vitrine. Então, a gente chama esse tempo, essa liquidez de tempo de vitrine, né? O tempo que o apartamento fica em reforma, está disponível para ser vendido na vitrine. E aí, esse tempo, né? Os outros intervalos aqui, eles são muito mais trâmites jurídicos, só que esse tempo de reforma e vitrine, ele é tem muito mais a ver com aqueles pilares que eu mostrei para vocês, de preço, de reforma, de características e distribuição, né? E aí, por que esse negócio é importante, certo? Porque enquanto o imóvel está na nossa mão, ele custa dinheiro, certo? E se a gente não controla bem esse custo e esse risco, a gente deixa de viabilizar toda essa proposta de valor que eu mostrei para vocês. E aí, se a gente não controla bem, a gente vira realmente coringa aqui, certo? A gente vai estar queimando dinheiro, porque a gente vai arcar com condomínio, vai arcar com conta de luz, vai arcar com conta de água, e vai arcar com custo de crédito através do fundo imobiliário, beleza? Então, a gente tem que ter bastante controle em relação dessa liquidez aqui, beleza? Porque é um risco grande. Beleza, aí entra a análise de sobrevivência, né? Então, também para dar uma introdução na sobrevivência, porque ela é importante para a gente, o que a análise de sobrevivência fornece para a gente, né? Você tem uma base, né, de dados históricos ali, nela você pode ter variáveis, tipo a área do imóvel aqui, né? Então, quantos metros quadrados o imóvel tem, ou outras variáveis, tipo o valor do condomínio, qual bairro que está, né? Sei lá, tamanho do condomínio, número de unidades no prédio. A gente tem muitas variáveis que a gente pode colocar aqui, e a gente tem 2 outras variáveis importantes que elas formam o alvo da sobrevivência, né? O tempo e se vendeu ou não, né? Indicação de evento. E aí, quando você coloca isso junto com o algoritmo da sobrevivência, o que ele vai te entregar, né? Uma curva de sobrevivência, certo? Que é basicamente a probabilidade de sobreviver ao longo do tempo, né? Então, até para deixar mais claro, se eu pego essa curvinha aqui, acho o ponto de 35% e vejo que ele cai na curva no 200 dias. O que que isso quer dizer? Se essa para o imóvel que a curva foi atribuída, né? Esse imóvel, eu posso dizer que ele tem 65% de probabilidade de vender em até 200 dias, certo? E aí, o que é legal disso, né? A gente pode transformar isso em risco. Então, se eu consigo ter o meu custo de carregamento em função do tempo, e consigo falar a probabilidade de eu gastar, tá, 10 mil reais ou menos é 65%. E aí eu posso andar nessa curva aí e descrever meu risco completamente, né? Outro valor legal aqui é a censura. Então, eu não preciso só colocar... são os 2 pontos, né? Eu não preciso e nem posso só colocar os apartamentos que venderam aqui. Só os apartamentos que venderam aqui, né? Tem que colocar o que não vendeu também. Por quê? O apartamento, os apartamentos que não venderam, ele entrega uma informação parcial para a gente. Então, não vendeu, passou 70 dias, então pelo menos demorou 70 dias. Se a gente não leva isso em consideração, geralmente a gente vai ter uma estimativa otimista do tempo de venda,
Porque a gente vai considerar o que vendeu, por exemplo, apartamento que demorou mais para vender em 300 dias, mas tem um que ainda não vendeu e está, sei lá, 400 dias no portfólio. Isso não vai ser considerado se a gente não colocar a censura aqui, tá? Legal. E aí, a gente aqui, dada a criticidade da aplicação, a gente tem dois requisitos principais desses algoritmos. Então, é alto poder de discriminação, né? Então, a gente, a gente gostaria de ter um algoritmo que ele consegue trabalhar com as variáveis que eu tenho e entregar curvas diferentes. Então, ele consegue distinguir, por exemplo, que o apartamento, por exemplo, muito grande e muito caro, demora mais para vender que um apartamento mais barato, né? Então, eu gostaria que eu tivesse mais uma curva aqui, eu tivesse a capacidade de discriminação, né? E elas fossem bem ordenadas. Então, quando eu falo que um apartamento vai vender mais rápido que o outro, eu acerto, né? Basicamente é isso. E a outra, que é até um pouco mais crítica para a nossa aplicação, que é a curva calibrada, certo? Então, se o meu algoritmo fala que metade dos apartamentos vão vender nos próximos 4 meses, e eu aplico ele, e passam 4 meses, e vende 30%, eu volto lá para a imagem do Coringa, eu estou queimando dinheiro, né? Então, eu estou começando a, tipo, perder o controle do meu risco, né? E eu corro o risco de deixar de viabilizar todo esse negócio. Então, nem todo algoritmo entrega a probabilidade calibrada. Nesse caso, a gente precisa dar calibradinho, né? Beleza, aceitamos esse desafio, certo? E aí a gente entra nessa questão das duas culturas, né? Então, aqui, né, até acho que a gente escuta bastante por aí que a gente tem a galera mais do machine learning, uma galera mais da estatística raiz. Tem um paper que fala um pouco disso, né, que tem duas culturas, né, que usa a modelagem estatística para chegar em conclusões de dados. Então, a primeira assume que os dados são gerados por algum modelo estocástico, né, que em tradução livre aqui, minha, certo? É estatística raiz. E a outra usa algoritmos e trata o mecanismo de dados como desconhecido, que é o machine learning, e até tem relação com o que o Moneda falou de minimização de risco empírico, né? E aí, na área de sobrevivência, a gente viu, a gente conseguiu, ficou bem claro para a gente essa diferença, né? Então, para dar exemplos para vocês, a primeira coisa que a gente traz aqui é o estimador de Kaplan-Meier, né? Então, o que é o estimador de Kaplan-Meier, né? A gente pega dados históricos aqui, só que a gente não consegue usar variáveis independentes, beleza? Então, a gente não consegue, por exemplo, usar área, metragem, bairro, essas coisas, mas a gente consegue usar tempo e venda. A gente aplica o estimador de Kaplan-Meier, que é uma fórmula aqui meio chata, mas a gente pode interpretar ela como produto dos giros, certo? A gente tem um pouco de jargão de mercado imobiliário, mas quando a gente fala gira 10% por mês, quer dizer que vende 10% do seu portfólio por mês, né? Então, se a gente tem um portfólio que gira 10% por mês, o que a gente espera que aconteça, né? No primeiro mês, a gente sobrou 90%, certo? No segundo mês, a gente vai vender 10% dos 90%, sobra 81% e assim por diante, né? O que o Kaplan-Meier faz? Ele basicamente tenta descobrir os giros de cada unidade de tempo e aplica o produto. Por isso que tem um produtório aqui, né? Então, no final, ele tenta fazer a engenharia reversa dos giros aqui. E aí ele produz uma curva, tá? E aí, quando eu falei para vocês que o modelo tinha que ser calibrado e a curva prevista tinha que bater com a real, o que é a curva real? É o estimador do Kaplan-Meier, beleza? Em geral. Porque é um estimador que ele tem garantia de ser não viesado para liquidez, tá? Para liquidez não, mas sobrevivência. Só que legal, a gente quer discriminação, certo? Nossos dois requisitos lá, e a gente quer calibração. O Kaplan-Meier ele não oferece discriminação para a gente, né? Porque ele é basicamente uma metodologia que se aplica numa amostra e ele te dá a curva dessa amostra. Se você quiser ter curvas diferentes, você vai ter que manualmente particionar a sua base e aplicar Kaplan-Meier nas diferentes partições, certo? Mas em ponto de vista de calibração ele é o padrão ouro. Então o Kaplan-Meier ele é a lei quando a gente pensa na curva direitinho ali, né? E ele tem essa carinha mesmo de uma escadinha. Por outro lado, aqui outro exemplo, a gente tem muitos exemplos aqui, mas eu trouxe pouco só para representar aqui e criar esses arquétipos das culturas, né? Que é o XGBoost. Então, dados históricos, consigo usar variáveis independentes agora, aplico o XGBoost configurado para sobrevivência e tenho o resultado. Aí, o que esse resultado quer dizer, né? Então, a gente tem três linhas aqui, né? Então, aqui é a gente variando, né? Não sei se você consegue ver meu mouse, mas aqui a gente variando um hiperparâmetro do XGBoost, que é esse FT Loss Distribution Scale aqui.
A gente mudando esse parâmetro e vendo como que o resultado se comporta. Aí a primeira coisa, o XGBoost não entrega curvas, ele entrega simplesmente um tempo, que é o tempo esperado lá. Então, sei lá, 100 dias, certo? Além disso, o que a gente consegue reparar? Nessas diferentes rodadas que a gente fez, esse C-index, que é uma medida de poder de discriminação do modelo, ele se mantém estável, né? Esse índex ele parece uma área sobre a curva, no sentido mais adaptada para ser sobrevivência e censura. Ele se mantém estável, então o modelo performa muito bem em discriminação, e esse número é perto do estado da arte, tá? Só que quando a gente mexe nesse hiperparâmetro, ele começa... O que é esse número de dias, né? A gente pega todas as previsões do modelo e tira a média. Então, se eu mexo um pouquinho na parametrização do modelo, ele já começa a falar que os apartamentos vão demorar mais ou menos para vender, certo? Então, isso aqui é preocupante para a gente, certo? Então, a gente tem o oposto da capa-média. A gente tem uma discriminação muito boa, mas calibração não dá para confiar. Então, eu não consigo chegar, né, para os meus investidores de dívida, né, do fundo imobiliário e usar esse modelo, certo? E aí a gente testou algumas coisas. Aqui a gente gosta de modelo linear, então a gente vai trazer o modelo linear com o melhor trade-off que a gente achou, tá? Que acho que vem mais a cultura da estatística raiz aqui e tá citando a Salib Lifelines, que é muito legal, tá? Então, acho que mesma coisa, dados históricos, como que o modelo de sobrevivência linear funciona, muito parecido com qualquer outro modelo linear generalizado, né? Então, você tem a sobrevivência, esse S de T aqui, o que que ele é? Ele é alguma função, beleza? De uma combinação linear entre alguns os parâmetros que você vai aprender e as suas variáveis. E essa função ela vai depender de alguma premissa do formato da curva de sobrevivência. Então você escolhe, tem distribuições diferentes lá, Weibull, exponencial, equivalente, né? Tipo, o modelo linear generalizado você tem Poisson, você tem normal, tudo mais. Aí essa função determina o shape, beleza? E aí, aqui é um print até da Lifeline, certo? Então aí você consegue ter discriminação de curva a partir das variáveis independentes, né? Então, esse aqui é um exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um trade-off legal e modelos lineares de sobrevivência especificamente são muito fortes, tá? Então, cara, é difícil ganhar de modelo linear, mas ainda a gente fica com essa sensação, né? Putz, poderia estar fazendo melhor, né? A discriminação é legal, mas ainda linear, então você nunca sabe se seu fit engineering está pegando tudo que deveria pegar, né? Às vezes é bom ter um modelo mais expressivo. E calibração legal também, porque essas distribuições que são fornecidas, elas têm uma intuição interessante, mas você tem que escolher a certa, né? Se a gente escolher uma distribuição que não faz muito sentido, você perde em calibração e nunca vai chegar no Kaplan-Meier, que é o modelo não paramétrico, né? E aí a gente tem esse impasse aqui que a gente queria resolver. Então, eu queria a discriminação do XGBoost aqui. E eu queria a calibração da Kaplan-Meier, a gente não tinha isso, certo? E é por isso que a gente partiu para construir o XGBSE, beleza? E aí, né, queria, antes de entrar um pouco nos algoritmos, na análise de resultados, contar os princípios, né? Então, como que a gente tentou resolver esse problema de unir essas duas culturas? Então, a discriminação e a calibração. O que que a gente tentou fazer, né? A gente pega os dados aqui e a gente faz um modelo de 2 estágios. Então, a primeira coisa, a gente usa o XGBoost sempre como primeiro estágio, beleza? Só que a gente não vai usar o XGBoost como a nossa previsão final. O que a gente vai fazer com o XGBoost? A gente vai treinar ele, né? Então, vai construir uma floresta a partir, usando o XGBoost a partir dos dados que a gente tem. E aí, o que a gente vai fazer com o XGBoost? A gente vai pegar a base que a gente tem, vai correr ela através das árvores e a gente vai extrair uma transformação dessa base, que quer dizer onde que cada amostra caminhou nas árvores da minha floresta. Então, aqui está um exemplo, né? Então, o caminho laranja supõe que é um caminho de alguma amostra ali da minha base. Então, ela caiu, né, até numerando as folhas de 1 a 8 ali. Ela caiu na folha 2 da árvore 1, caiu na folha 4, né, que é da árvore 2, caiu na folha 7 da árvore 3. Que base que eu extraio? Eu extraio a indicação de qual folha que ela caiu, né? 0 ou 1 aqui, beleza? Meio esquisito, mas eu vou mostrar para vocês porque que a gente acha que isso dá certo, tá? E aí eu estou transformando. Então, o XGBoost ele passa a ser basicamente um transformador de variáveis, certo? Tipo um transformer lá do scikit-learn.
Beleza. Aí, depois que a gente tem essa base, mastigadinha pela XGBoost, o que a gente faz? A gente começa a aplicar técnicas da estatística raiz, usando essa base como nosso insumo ali, beleza? Vai ficar mais claro explicando os modelos. Mas a gente tem aqui, o que eu acho que queria passar a mensagem aqui, são duas propriedades, né, hipóteses que a gente tem para falar por que isso funciona, certo? Então, essa transformação que o XGBoost faz, ela é supervisionada, certo? Então, aqui, né, de uma forma mais informal, ele entrega o espaço que a gente precisa. O que isso quer dizer, né? O XGBoost vai fazer uma seleção de variáveis, certo? Então, essa base é meio difícil de interpretar, mas as variáveis que não importam, a informação delas não está passando pela árvore. Então, essa base é para ser mais simples para um algoritmo, para a gente não, né? Porque a gente está olhando muito 0 e 1 aqui, mas para um algoritmo, ela vai ser mais simples que a base de entrada. Então, o XGBoost ele vai tirar ruído, selecionar variáveis, e mais importante do que isso, como ele já está otimizando para liquidez, certo? Então, a gente tem uma função objetivo de liquidez aqui, de sobrevivência. Se essas folhas aqui, os elementos que caem nelas, né, nas nós terminais da árvore aqui, a gente pode supor que eles são comparáveis, certo? Então, se duas amostras fazem o mesmo caminho sempre, todas as amostras vão ser muito parecidas, beleza? Então, a gente vai usar essa propriedade nos próximos algoritmos. A outra coisa que é legal é que o XGBoost entrega um espaço que é esparso, né? Então, aqui eu tenho um monte de zero e alguns uns, certo? Geralmente, modelos lineares trabalham bem com dados desse tipo, né? Pensa que a gente espera que, como a XGBoost captura não linearidade, tudo que é não linearidade aqui vai ser capturado nessa estrutura da árvore aqui. E o que o modelo linear precisa fazer? Basicamente, ponderar essas variáveis indicadoras aqui, né? Então, é meio que ele só precisa empurrar para o Go aqui, e o XGBoost já fez meio que o trabalho mais bruto ali, né? Então, essas são as nossas duas grandes hipóteses, beleza? E aí eu vou tentar mostrar um pouco mais os algoritmos. Outro ponto, não precisa ser o XGBoost especificamente, tá? É que o XGBoost era a biblioteca com a melhor implementação que a gente achou e que implementava uma função objetiva de sobrevivência, que conseguia lidar com esses dados de tempo e evento. Pode ser qualquer modelo de floresta aqui, tá? Beleza. Cara, o mais simples que a gente fez é o que a gente chama de Kaplan Tree. A gente pega os dados históricos, a gente fala para o XGBoost treinar uma árvore só, e a gente pega essa árvore. Dentro de cada folha, a gente roda uma Kaplan-Mapper. É isso. Simplesinho. O que a gente acha, né? Isso é aquela propriedade que eu falei para vocês, né? A gente espera que os elementos de cada folha, que chegam no finalzinho juntos, são comparáveis. Se eles são comparáveis, a Kaplan-Mapper que a gente constrói a partir deles vai ter algum poder de discriminação, né? Então, trazendo aqui, né? Em discriminação, a gente melhora, mas não é perfeito, porque eu vou ter a mesma curva para muitos elementos, certo? A gente vai estar limitado pela, né, expressividade da árvore. Em calibração, a gente está muito bem, porque a gente está rodando Kaplan-Mapper nas folhas. Se eu tirar a média das previsões desse modelo, ela vai dar muito próximo do Kaplan-Mapper, certo? Normal. Pode ter algum problema se a gente não regularizar as folhas, né? Não ter um mínimo de elementos, mas a partir disso aí é tranquilo de resolver. E aí eu trago até uma nova categoria aqui, que é de eficiência, certo? É meio caro resolver o problema de sobrevivência, mas esse é um dos modelos mais eficientes, né? Então, é uma árvore só, rodar Kaplan-Mapper por folha é muito fácil, paralisável ali. Esse modelo você treina rapidão e também faz referência rapidão dele. Boa. Próximo. A gente chama de Kaplan Neighbors, né? Ele é uma evolução desse conceito de comparáveis. Então, a gente executa a floresta, né? Tira aqui essa base que mostra para mim em qual folha cada amostra caiu. E aí, com essa base, eu faço o seguinte. Se duas amostras, né, no nosso caso, dois apartamentos, caminharam juntinhos na floresta, eles vão cair na mesma folha. Quanto mais vezes isso acontece na floresta inteira, beleza? Tem algumas coisas que a gente tem que calibrar no modelo de boosting para isso ser verdade, tá? Mas acho que agora não vem ao caso. Se eles caminham juntos na floresta inteira, a gente espera que sejam comparáveis. Então, o que a gente faz? A gente roda, certo? Eu nunca achei que eu ia estar falando isso em público, mas a gente roda um KNN, certo? A
difícil a gente ver KNN na prática, mas a gente roda um KNN em cima desse espaço. Ele funciona porque esse espaço tem propriedades legais que eu falei para vocês. E aí, nesse KNN, em vez de a gente tirar a média das previsões, que eu acho que é o que é de prática KNN, a gente roda uma Kaplan-Meier, certo? E a gente tem a curvinha para cada elemento. Então, eu vou ter uma discriminação melhor, porque eu tenho curva para cada amostra. Então, para cada amostra, acho similares, né? Roda a curva. E aí, assim sucessivamente. Então, né, cada similar vai ter seu conjuntinho lá, então eu tenho uma curva para cada elementinho. Calibração animal, porque é Kaplan-Meier. Mais uma vez, precisa tomar cuidado com o número de vizinhos. Você falar, olha, vou pegar só o mais similar e construir Kaplan-Meier em cima disso. Cara, com uma amostra não dá para construir um Kaplan-Meier, então aí vai dar ruim, certo? Mas fora isso, se regular direitinho é bom. Mas aí a gente peca em eficiência, né? Até por isso que eu trouxe essa categoria. Porque na hora de você escorar esse modelo, então chegou uma amostra nova, você quer fazer a inferência, você tem que fazer uma busca de vizinhança, sempre. E essa busca é cara demais do ponto de vista computacional, certo? Então, beleza, consegui um trade-off legal, mas minha máquina vai ter que ficar rodando por muito tempo para escorar a base, que é uma coisa que a gente não gosta. Tem mais modelos, mas eu vou terminar com esse aqui, tá, gente? Que eu acho que eu queria ilustrar mais os conceitos, certo? Que a gente chama de The Bias de PCE, certo? Mesmo exercício. Executar uma floresta, extrair essa base transformada. Só que o que a gente faz? A gente faz um negócio meio maluco, tá? Então, a gente divide o nosso problema de sobrevivência com um problema de prever diferentes janelas de tempo. Então, em vez de achar a curva inteira, o que eu vou fazer? Eu vou falar de 0 a 30 dias, eu vou dividir tipo, o tempo em buckets, né? De 0 a 30 dias, de 30 a 60 dias, 60 a 90 e assim por diante. Então, vou ter várias janelas de tempo. Beleza. Para cada janela de tempo, eu vou pegar uma regressão logística e falar para ela prever para mim qual que é a chance do apartamento vender exatamente naquela janela de tempo. Beleza? E essa regressão logística vai usar essa base transformada. O que é isso efetivamente, né? Eu estou estimando o giro de cada janela de tempo, né? Porque eu estou achando a chance de cada apartamento vender exatamente naquela janela. A gente viu lá atrás que a Kaplan-Meier é produto dos giros. Então, se eu multiplicar a saída dessas regressões logísticas individuais aqui para cada janela, eu vou lá e construo uma Kaplan-Meier bonitinho, entendeu? Então, e aí tem também uma outra propriedade que é o seguinte, né? A regressão logística também é um modelo calibrado, porque ela otimiza log loss, né? Então, se você quiser um modelo que a probabilidade é realmente a fração dos positivos em produção, use regressão logística, tá, gente? Outros modelos também conseguem, mas ela tem mais garantias. E aqui a gente se aproveita essa garantia para construir uma curva de sobrevivência a partir disso. Aí, beleza. Discriminação bem legal aqui, porque basicamente eu tenho a mesma discriminação do XGBoost, porque a regressão logística, né, o modelo linear aqui, ele só vai, né, empurrar para o gol aqui. Já está tudo mastigadinho. Calibração legal, porque se eu acertar a previsão da janela e eu sei que a regressão logística é calibrada, eu construo uma Kaplan-Meier a partir disso. Show. Eficiência melhora, não é perfeito, mas melhora um pouco. Porque a inferência é rápida, eu preciso fazer busca de vizinhos. Só que o treino é meio chato, porque eu tenho que treinar um monte de regressões logísticas. Se eu ficar dividindo em muitas janelas, isso vai ficar complicado. Beleza, falando de resultados aqui, para fechar, tá? Rapidão. Então, a gente, lá na documentação da Lib, beleza? Eu posso mandar o link aqui para vocês. A gente tem diversos benchmarks e a gente explica algumas métricas de sobrevivência importantes, certo? Em discriminação, a gente tem performance muito boa, beleza? Até a gente supera o modelo XGBoost padrão, por conta de colocar esse segundo estágio de modelos lineares. E em métricas de calibração, tipo o IBS aqui, né? A gente está vendo, a gente também manda bem. Também a gente faz algumas comparações de treino, tempo de treino, tempo de inferência. Tem mais datasets, a gente tem resultados competitivos em muitos, tá? Então, mas não vou passar aqui para não ficar repetitivo. Deixa para vocês olharem lá. Todos os nossos modelos conseguem recuperar uma curva calibrada, então qual que é o teste, né? Se eu tiro a média de todas as previsões do meu modelo, isso tem que dar uma Kaplan-Meier, certo? Que é basicamente a curva média da sua amostra.
e isso acontece, tá? Isso aqui é um exemplo. Independente dos hiperparâmetros. A gente tem intervalo de confiança, que é uma coisa legal, certo? O estatístico cair dentro de mim fica feliz. E a outra coisa legal, né? Como a gente tem essa questão de amostras comparáveis, né, na árvore, a gente consegue transformar isso num tipo de explicabilidade. Então, quando alguém pergunta para a gente, putz, por que seu modelo falou que esse apartamento vai vender rápido? A gente consegue recuperar um conjunto de apartamentos que também venderam rápido para justificar essa previsão, certo? Usando esse truquezinho aí de fazer busca de vizinhos, né, de comparáveis. Né, que aí eu acho que o nome é até mais técnico é protótipos aqui. Então, para fechar aqui, galera, fica o nosso convite para vocês usarem. Só instala via pip, beleza? Segue na risca, tá? O padrão de API do Scikit-Learn. A gente deu muito gás para fazer isso acontecer. Só tem que usar uma funçãozinha aqui para você transformar essas duas informações target numa coluna só. Feito isso, cara, tudo que tem no Scikit-Learn, todos os transformers, todos os métodos de validação cruzada do Scikit-Learn vai funcionar com essa lib, beleza? E aí também a gente tentou caprichar bastante na documentação para ficar claro. Tem muita informação lá, até mais do que eu estou falando aqui para vocês. Fica aí também o convite para vocês darem uma olhada. E, além disso, fica o convite para contribuir, projeto aberto. Convidamos todos a testar, encontrar bugs, trazer feedbacks. Pode mandar issue lá, a gente gosta, a gente responde rápido, tá? E é isso, tá? Então, feito aí com carinho. Não só por mim aqui, mas nossos devs, Gabriel, Estima, Davi, me ajudaram a revisar esse material, construir a lib. Valeu, galera. É isso. A gente tem duas perguntas aqui. A primeira delas é qual é a variável que o XGBoost usa como target? Boa. Você vai usar as duas colunas lá, né? Quer ver? Até vou compartilhar de novo aqui, tá? Vai ficar mais fácil. Então, o que é target aqui? O tempo e a venda ao mesmo tempo. Então, um está falando quanto tempo demorou e o outro está falando se vendeu ou não vendeu. Por baixo dos panos, você tem que fazer uma transformação lá, usando a estrutura de dados do XGBoost, beleza? Para você transformar isso num objeto só e entregar esse objeto inteiro, né, o objeto Python lá para o XGBoost funcionar, tá? Mas ele usa essas duas informações, são duas informações separadas. Boa. Próxima pergunta. Teve um momento que você falou o XGBoost entrega um tempo. A pergunta é, quando você falou isso, esse tempo é o mesmo para todo o dataset ou por linhas, ID de prédio à venda, cada uma com diferente tempo por causa das outras variáveis? Isso, é por linha, tá? Então, aí a gente está entrando um pouco mais no detalhe aqui, mas o XGBoost ele implementa duas formas de modelagem de sobrevivência. Um que é o modelo de Cox, e o outro é esse Accelerated Failure Time, que é o FT. O FT ele entrega para você, para cada linha da sua base, qual que é o tempo esperado, né, no nosso caso de apartamentos, o tempo esperado de venda, tá? Que o tempo esperado de venda, ele é, putz, entrando aqui também mais no detalhe ainda, ele é a integral da curva, tá? Então, por baixo dos panos, o FT vai calcular a integral da curva sem fazer a curva, tá? Então, a matemática é meio chata, mas ele vai dar o tempo para você inteiro, tá? Então, ele vai dar, olha, vai vender em 120 dias. Então, depois que se você, tipo, pegasse todo mundo que o FT falou que vai vender em 100 dias, tirasse a capla média deles, tirasse a integral dela, ia dar 100 dias. Beleza? Era para dar isso, certo? O modelo de Cox, ele já dá uma métrica que a gente chama de risco, que ele é basicamente um indicador numérico, sei lá, de 0 até... Não é 0 até 1, ele extrapola 1 um pouco, mas sei lá, é 0 até algum número pequeno, tipo 2, 3, que é quanto maior esse número, acho que é quanto maior, eu não lembro se é quanto maior ou menor, mas a escala desse número, né, a magnitude desse número diz quão líquido esse apartamento é, ou quão rápida, qual que é a velocidade da sobrevivência. Então, ele é um número basicamente adimensional que simplesmente só ranqueia a sobrevivência, entendeu? Então, e aí, então a gente não tem curva, mas a gente tem basicamente dois números que a gente pode interpretar eles como adimensionais e quanto maior ou menor eles são, mais rápido a gente espera vender. Né? No final, o XGBoost, tipo, na prática, depois a gente achar esses problemas, ele vai entregar isso. Né?
Boa. Tem uma aqui que eu estou curioso também. Tá sabendo de outros cases que foram implementados usando o mesmo código? Do XGBC? Sim. Então, se vocês olharem nos issues da lib, tem um DS, eu não lembro de que país que é, se até a galera que tiver aqui também é dev da lib quiser falar, que ele sempre manda dúvidas, tô aqui aplicando meus problemas e, putz, cheguei aqui bati nesse bloco, consegue me ajudar? Daí a gente vai ajudando ele. Tem até uma historinha legal lá. De outros casos, acho que a gente consegue ver um pouco as pessoas que também publicam issues, assim, que elas trabalham em outras empresas, então elas devem estar tentando usar, mas nada que a gente deu deep dive mesmo. A gente focou mais em responder os issues, mas, putz, ótima pergunta, vamos prestar mais atenção. Assim, na Loft é usado em muito lugar, tá? Aqui eu falei putz, importante, isso aqui é o caso mais crítico, né, que é a gente modelar o risco de liquidez do nosso portfólio proprietário. Mas a gente também usa isso como indicação de liquidez para apartamentos que não são nossos. A gente já usou isso para olhar coisas mais de funil, né? Quanto tempo demora para um cliente ir da primeira vez que ele entra no site até agendar uma visita. Então, isso pode ser modelado com sobrevivência. Retenção de clientes pode ser modelado com sobrevivência. Sei lá, e aí indo para outras áreas, né? Tipo, se você quer manutenção preditiva, tempo que vai demorar para sua máquina quebrar. Sobrevivência também. Dá para usar um monte de lugar. Tá? Legal. Tem mais uma pergunta aqui, perguntando sobre, dizendo que não entendeu muito bem, está perguntando se a gente consegue colocar N variáveis de input. Não sei Consegue. se eu entendi muito bem a pergunta, mas imagino que se dá para usar muitas variáveis. Dá, então, isso é a beleza do ActBoost, certo? Então, basicamente, a gente vai ter todas as features do ActBoost aqui, só que para esse problema de sobrevivência. E é o que a gente faz, né? No final, o que a lib faz, né? Ela cria uma camada, certo? De rigor estatístico em torno do ActBoost. Então, tudo que você consegue fazer com o ActBoost, você também consegue fazer com a lib, de bônus, certo? Na nossa visão, você também consegue ter um rigor estatístico maior, né? Então, beleza. ActBoost na veia, certo? Pode enfiar 1000 variáveis lá e funciona. Assim, não sei se é a melhor prática fazer isso, tá, gente? Mas o modelo ele tem a capacidade de regularizar o suficiente para isso. Certo? É, tem mais duas perguntas. O preço já está definido previamente? Boa, depende do caso, né? Quando o imóvel é proprietário, não, porque a Loft vai ser proprietária do imóvel e o preço é uma decisão nossa. Quando o imóvel não é nosso, ele está definido previamente. E aí, quando o preço está na nossa mão, aí usa, a gente não usa o preço exatamente como feature aqui, mas a gente tenta fazer alguma adaptação desse modelo aqui de 2 estágios, que ele seja causal para a gente conseguir isolar o efeito do preço, né? Então, relaciona um pouco com o que o Maneda falou. Porque se a gente só coloca aqui no ActBoost, né, de uma forma bem, sei lá, caricata de falar, na máquina de salsicha, a gente não sabe exatamente o que o modelo vai fazer com a variável de preço. Então, a gente geralmente vai colocar tipo um atalho aqui, né? A variável de preço entra no modelo linear, por exemplo, ou alguma coisa parecida. A gente vai ter que fazer alguma adaptação causal para esse modelo. Então, não é feito previamente e faz parte do nosso trabalho achar qual que deve ser pilotar, né? Achar qual deve ser o melhor preço. Boa, tem mais uma. Consegue falar um pouco sobre o volume de dados utilizado? Imagino que seja pequeno, considerando que estamos falando de apartamentos. Então, aí isso é a beleza da nossa sobrevivência, né? Então, a gente usa não só o que é vendido, mas também o que não é vendido, certo? Se a gente usar só o que é vendido, aí a base é pequena, porque ainda, certo? No Brasil, a gente vai mudar isso, colocando tecnologias e dados, certo? A favor do mercado, mas ainda o mercado imobiliário no Brasil, ele sofre com baixa liquidez, né? Então, realmente, você
de todos os apartamentos disponíveis no mercado, poucos vendem, mas na verdade a gente treina esse modelo com tudo que está disponível. Então hoje, dentro da plataforma da Loft, vai ser em torno de 40 mil apartamentos. Não é um volume insano, certo? Mas é um volume ok. Dá para treinar modelo com isso. Legal. Vocês já publicaram um paper sobre essa modelagem e está parabenizando pela apresentação. Não publicamos paper. Queremos publicar paper. Mas acho que não sei quem já passou por isso, a gente sabe que publicar paper dá trabalho. Está nos nossos planos, a gente vai tentar, certo? Vamos nos esforçar para isso, ainda a gente não conseguiu priorizar, tá bom? Mas a gente quer, tá? Várias pessoas já falaram para mim. Bora fazer, pode? Tem mais uma. Vocês utilizam informações externas ao imóvel para ser utilizado como variável de entrada? Por exemplo, naquele ano teve a criação de uma faculdade, shopping em determinado bairro. Impactaria na aquisição de imóveis e venda deles pela Loft? A gente usa, é difícil de usar, né? Porque acho que é o mesmo problema que o Moneda trouxe, né? De generalização, né? Eu acho que para mim aquele gráfico que ele mostrou de o jogador que mostrava os números de citações de jogador do time, a gente cai nesse mesmo problema porque a janela de tempo do mercado imobiliário é muito grande, né? Certo? E, sei lá, a gente podia incluir a construção de um metrô, mas, cara, o metrô ele é construído, é muito rara a ocorrência da construção de um metrô em algum lugar, e a gente tem dificuldade de analisar o modelo para isso. A gente tenta, tá? Mas a gente tem uma aproximação que é o seguinte: o negócio da Loft de compra, reforma e venda, certo? Ele é construído para que a gente gire apartamentos muito rápido, beleza? Então, cara, coisa de 3 a 6 meses, beleza? Perto de quase 2 anos, que é a média do mercado hoje. Se a gente executando direitinho, tendo esse giro, a gente precisa se preocupar menos com mudanças estruturais, né? Então, a gente tenta contornar, mas é importante. Mais uma pergunta. Qual a assertividade que vocês estão tendo? Na Loft, Não ficou claro. Se é na Loft ou se é no modelo. na biblioteca, então, a gente fez diversos benchmarks, a gente está próximo em discriminação e calibração do estado da arte, tá? Os modelos que mais desafiam a gente são modelos que são baseados em redes neurais, tá? E eles sofrem mais ou menos, tem modelo que não, tem modelo que sim, mas eles também sofrem mais ou menos com o problema do XGBoost, que eles entregam uma métrica, que não é uma curva, mas é um índice de liquidez, e ele não tem a curvinha lá. Alguns têm, tá? Então, depende, tá? Você consegue fazer uma arquitetura de rede que entrega uma curva completa para você, e isso é bem animal. A gente testou e a gente também chega próximo, mas eles são tipo competitivos, bem competitivos com a gente. A gente ainda não colocou na lib, porque isso significaria a gente ter, por exemplo, o torte como requisito de instalação. A gente acha que isso vai ser pesado para o usuário, tá? Mas a gente está para fazer, sei lá, colocar isso só em dev, só para quem quiser mesmo, cara, testar o modelo e tal. Na Loft, aí eu não posso dividir a assertividade exata com vocês, tá, gente? Mas, assim, nosso iBuyer tá em pé ainda, tá? Estamos conseguindo controlar nosso risco. Tá? O desafio continua, tá? Mas a gente está conseguindo evoluir nele, tá? A Lívia ajudou a gente muito nisso. Boa, e a gente conseguiu responder aqui todas as perguntas na hora. Então, e mais uma vez, obrigado pela sua presença, obrigado pela apresentação. E é Legal. isso, pessoal. Obrigado pela participação. Até a próxima. Valeu, galera.